Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias ao Senhor. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 1. A carta de 2 Pedro, a partir do capítulo 3, verso 1. Amém? Nós vamos discorrer do verso 1 ao 18, mas vamos ler apenas os primeiros 2 versículos. Diz a palavra do Senhor: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Amém? Amém, amados. Glória a Deus. A nossa mensagem hoje nós vamos falar sobre um chamado à verdade, Jesus Cristo. Um chamado à verdade, Jesus Cristo. Em sua primeira epístola, o apóstolo Pedro, ele escreve na primeira carta para encorajar e para estimular a igreja diante da perseguição, que não era algo tão incomum, já havia perseguição à igreja. Mas nesta segunda carta, o apóstolo Pedro, ele vem escrever, para alertar a igreja, para acordar, como ele diz aqui, despertar a vossa mente esclarecida com relação aos falsos ensinos, com relação àquilo que começa a adentrar, na igreja do Senhor Jesus Cristo, como falsos ensinos, falsas doutrinas, escarnecedores e influenciadores. E esse chamado à verdade, igreja, ele se inicia-se com a palavra viva, ou seja, Jesus Cristo. Amém? O chamado à verdade inicia-se com a palavra viva chamada Jesus Cristo. E, aliás, tudo teve início já com a palavra do Senhor. Amém? Nós nos lembramos em Gênesis, já no capítulo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Era a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Tudo se iniciou com a palavra do Senhor. Tudo se inicia com a palavra do Senhor. Não há outro alicerce, não há outra base para o cristão que não seja a palavra do Senhor. A palavra do Senhor Jesus Cristo. E em João, no livro de João, no Evangelho de João, não no livro, no Evangelho, nós já começamos, amados, também a ver essa confirmação através do apóstolo João. Ele diz: no princípio era o verbo, ou seja, em algumas versões diz a palavra. E o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus. E o verbo era Deus, a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Todas as coisas iniciam-se. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O Senhor Jesus Cristo estava com Deus. Um chamado à verdade inicia-se com a palavra viva. Inicia-se com o Senhor Jesus. Um novo homem, ele tem o seu nascimento e ele começa a ser moldado pela palavra. Amém? Fomos chamados para um novo nascimento, meus irmãos. Mas o que tem nos moldado, o que tem nos construído, o que tem nos alicerçado, esse novo homem, esse novo nascimento, ele começa a ser moldado pela palavra. O próprio Pedro,
ele foi chamado pescador simples pelo Senhor Jesus. Vem após mim e eu te farei pescador ou pescadores de homens. Pedro, ele foi alguém transformado grandemente pela palavra do Senhor. Nicodemos, um homem da lei, um homem conhecedor, meus amados. Em João, no capítulo 3, verso 3, esse homem, ele procura o Senhor Jesus durante a noite, sabendo que esse Senhor, ele era mestre, mas o Senhor Jesus, ele diz para Nicodemos, no verso 3, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meus amados, quem fala isso é o Senhor Jesus Cristo a João. Em Apocalipse 19:13, ele diz, nessa visão que o mesmo João tem do Senhor Jesus, ele diz, ele estava vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. O seu nome é o verbo de Deus, ou seja, a própria palavra estava ali junto com Nicodemos, dizendo, olha Nicodemos, tu conheces a lei, mas eu sou o verbo de Deus. Nicodemos, tu és um doutor da lei, Nicodemos, mas tu estás diante da palavra criadora. Eu sou o verbo de Deus. O Senhor estava ali diante de Nicodemos, mas Nicodemos, um conhecedor da lei, meus amados, não entendia que ele estava diante do verbo, da palavra de Deus, amém? Naquela época, meus amados, alguém já ouviu falar sobre o Talmud, né? O Talmud judaico. O que era o Talmud judaico? Né? Esse Talmud, no dia a dia, os judeus, eles tinham as suas questões diárias para resolver. E isso era passado de geração a geração, de forma oral. Mas são muitos casos no dia a dia que iam acontecendo. E esse Talmud começou a ser escrito. Começou a ser escrito esse Talmud. E Nicodemos era justamente esse mestre da lei. Era um conhecedor, era um rabino. Mas naquele momento, ele estava diante da palavra viva. O Senhor Jesus diz para Nicodemos, Nicodemos, é necessário nascer de novo, Nicodemos, senão não se pode ver o reino de Deus, igreja. E nós, nessa noite, compartilhamos dessa mesma palavra. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E nesse nascimento, aonde você tem se alicerçado? Aonde você tem colocado a sua base, meus amados? Naquilo que o homem tem posto diante do Evangelho, tentando moldar o Evangelho, porque nós devemos ser moldados pelo Evangelho e não tentar transformar. A palavra de Deus não veio para ser transformada, mas ela veio para transformar. E Jesus Cristo é essa palavra viva. Se você se diz discípulo de Cristo, se você se diz seguidor de Cristo, meus amados, a talhadeira, o formão que se usa é o formão de Jesus Cristo, é o formão do carpinteiro. Você não pega nesse formão para mudar, você é mudado por esse formão. Vocês sabem o que é o formão, não sabem? Aquela peçazinha que parece uma talhadeira que o carpinteiro pega e molda a peça para dar o acabamento. Não é você que vai pegar nela, tentando moldar, tentando dar um jeitinho. É o Senhor Jesus que vai moldar. Amém? Como discípulos de Cristo, nós precisamos entender isso, amados. E o apóstolo Pedro, ele continua na sua carta, nós vamos continuar aqui, dizendo que, ele diz assim, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, amém? Vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Sabemos que o Novo Testamento foi escrito no grego. Essa palavra
que anteriormente foram ditas aqui não é o logos, mas é a palavra rema, é rematos, ou seja, a palavra que vem de Deus. Você é transformado pela palavra divina revelada por Deus. Glória a Deus, Senhor, Pai. E o testemunho de Deus dado pelos profetas e apóstolos. O alicerce, a pedra angular é Jesus Cristo. Um chamado à verdade, guardem isso, amados, inicia-se com a palavra viva. Você tem buscado essa palavra durante a semana? Ou apenas nos cultos de domingo, ou talvez nos das quarta-feiras, quando aqui estamos? Esse chamado à verdade inicia-se com a palavra viva. Seja moldado pela verdade. Seja moldado pela verdade, amados. Em Efésios, meus amados, 2, no capítulo 2, o Senhor Jesus, Ele é a pedra angular. Ele começa no verso 1 dizendo, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos seus vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, amados. E ele diz, meus amados, no 19, assim já não sois estrangeiros, fomos salvos. A graça veio, a palavra viva veio, não apenas para os judeus, mas para alcançar a todos, para alcançar os gentios. E ele diz no verso 19, agora já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Sois da família de Deus. Fomos alcançados pela palavra para sermos da família de Deus. E Paulo continua falando em Efésios, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Que edifício é esse, amados? É você. Esse edifício é você. No verso 22 ele diz, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Amém? Ele se inicia a ser chamado com a palavra, não é um chamado apenas para sermos melhores do que os outros, amados, mas é para crescermos, para sermos edifício do Senhor, somos obra do Senhor, do arquiteto de todo o universo. A palavra, ela iniciou todas as coisas e agora tem uma obra em cada vida aqui presente. Você não foi chamado ao Senhor à toa, você foi chamado para a verdade. Você foi chamado como edifício de Deus para ser bem ajustado, para crescer para santuário do Senhor. Para santuário do Senhor, meus amados. E para a habitação de Deus no Espírito, amém? Não é para qualquer coisa. A questão é que hoje parece que Jesus Cristo, ele se tornou um nome comum ou um nome próprio. Mas Jesus Cristo, ele continua sendo o Filho de Deus. Ele continua sendo o mesmo que disse Lázaro, vem para fora. Ele continua sendo o mesmo que cura, que transforma, que traz vida nova. Mas esse chamado inicia-se, volta a dizer, com a palavra. O chamado à verdade também, ele abrange
o testemunho de Jesus Cristo. Ele inicia-se com a palavra, mas ele abrange o testemunho também do Senhor Jesus Cristo. Ele fala, foram ditos pelos santos profetas, voltando para Pedro, bem como do mandamento do Senhor ensinado pelos vossos apóstolos. Acabamos de ler no livro de Efésios que nós fomos alicerçados na pedra angular, a mesma no qual se referiam os profetas e os apóstolos. E esse chamado também, ele abrange o testemunho de Jesus Cristo, meus amados. Aqueles apóstolos foram chamados pelo Senhor e deram o testemunho. Eles viram ao Senhor de forma ocular e testemunharam posteriormente. E hoje nós somos chamados também, como igreja do Senhor, para testemunhar deste mesmo Jesus Cristo. Você não foi alcançado, meu irmão, apenas para se sentar numa cadeira, apenas para se achar melhor do que outro. Você foi chamado para testemunhar deste Jesus Cristo, esse Senhor e Salvador e Criador de todas as coisas. Você é sacerdote do Deus Altíssimo. Se você aceitou a Jesus Cristo, tem esse Jesus Cristo, ele diz, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Essa missão é nossa. Essa missão não é apenas da liderança da igreja, não é apenas do pastor, mas é de toda a igreja. A palavra nos chama para darmos testemunhos de Deus. Em Atos 1:8-2 diz, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O testemunho, ele não começa com grandes coisas, meus amados, como doações materiais valiosas, em funções que exercemos, em viagens missionárias apenas, e outras coisas que chamam a atenção do homem. Mas o testemunho, ele começa pelas pequenas ações que não devemos fazer. O testemunho, ele começa pelas pequenas ações que não devemos fazer. Que ações são essas, meu querido irmão? Coisas simples que nós observamos aqui, amados, também na igreja. Observamos no nosso trabalho. Coisas simples que não devemos fazer, como o chiclete embaixo da cadeira, como o copo, o papel, a embalagem deixada no chão, o mau uso do banheiro, o carro mal estacionado em lugar indevido e outras coisas no nosso dia a dia. O testemunho ele começa com pequenas coisas, amados, com pequenas ações. Porque quando pensamos dessa forma, nós estamos pensando no próximo também. O Senhor diz, qual o grande mandamento? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, mas ama também o próximo como a ti mesmo. E quando não fazemos o que não queremos para nós, por que fazemos para o outro? O testemunho começa com pequenas coisas. Eu falo isso porque a gente vê aqui, amados. Outro dia eu fui tirar um chiclete ali de uma cadeira. Meu irmão, não dá para sentar, dá para tocar aqui, por favor. Mas se alguém não tivesse colocado, não estava ali. A gente colocou, quando colocar uma cadeira em cima do outro que tira, o outro está ali sentado. Né? Se eu não tenho, meus amados, a preocupação, o cuidado, de repente colocar o meu carro de uma forma que eu olhe, observe e vejo que ali dá para outro irmão também chegar e colocar. Fazemos as coisas pensando muito em nós e esquecemos do próximo. O chamado à verdade abrange também o testemunho, amados. Amém. Não queira, amados, a atenção do homem, mostrando-se grande para ele, mas chame a atenção de Deus a partir das pequenas ações. Amém? Lembre-se do centurião, meus amados. Em Mateus 8, no verso 8, ele não usou do seu título para impressionar Jesus. Você sabe o que foi que impressionou Jesus ali? O centurião ele chegou ali e ele não disse, olha, eu sou uma autoridade.
Eu sou um empresário e tenho 50 funcionários. Eu sou um empresário e tenho 1000 funcionários. Eu sou advogado, eu sou doutor, eu sou juiz. Não! O centurião, ele não chegou falando isso, meus amados. Sabe o que foi que impressionou a Jesus? Porque o centurião disse: não, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas manda apenas com uma palavra. Manda apenas uma palavra. Será que reconhecemos, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa? Manda apenas uma palavra. Pede para ele agora: Senhor, eu não sou digno, mas manda uma palavra. Peça uma palavra, porque uma palavra do Senhor muda todas as coisas. Basta apenas ele falar. Basta apenas ele falar, meus amados. Peça uma palavra a ele. A palavra dele é quem nos alimenta. Qual testemunho nós temos dado de Deus, meus amados? Esse chamado à verdade, ele inicia-se com a palavra. Agora eu preciso abranger também um testemunho também. Eu não posso falar da palavra e não dar um testemunho desse Cristo. E qual testemunho nós temos dado de Deus? O corpo que a igreja foi chamada para dar testemunho da cabeça, que é Jesus Cristo. E que possamos, amados, escutar muitos, mas muitos mesmo falando: ali vai um cristão, ali vai um homem, ali vai uma mulher, ali vai um jovem de Deus. Que possamos na igreja escutar. As pessoas precisam escutar isso do corpo de Cristo, amados. Amém? Ali vai um homem, ali vai uma mulher, ali vai um jovem de Deus. Ali vai um cristão. Ou estamos bem na fita? Qual o testemunho nós temos dado de Deus? Nós podemos, amados, não ter visto Jesus como os apóstolos viram, amados. Mas podemos fazer as pessoas vê-lo em nós, amém? Podemos fazer as pessoas vê-lo na igreja, meus amados. Um chamado à verdade, ele reconhece, ele obedece e pratica os mandamentos e ensinamentos do Senhor e Salvador. Amém? Ele reconhece, ele obedece, ele pratica os mandamentos e ensinamentos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados. E aqui está a chave para a vida abundante, meus amados. Enquanto nós temos os nossos problemas, o Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós fomos chamados, mas teremos as dificuldades, não é verdade? O que foi que Abraão encontrou logo de cara, após ele ser chamado, meus amados? Fome. Diz que quando ele chegou no Egito, era um momento de fome, e muita fome. Será que Abraão de repente não pensou: poxa, o Senhor tirou da minha parentela para me trazer para passar fome? As dificuldades não são privilégios apenas dos nossos irmãos do passado. Elas estão no nosso dia a dia também. Mas aquele que chama é muito maior do que qualquer problema. Aquele que chama, ele supre, né? A ele pertence o Salmo 24, no verso 1, diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há, meus amados. E os que nela habitam. Todas as coisas pertencem ao Senhor, sejam materiais, ou sejam aqueles que aqui vivem. Somos do Senhor. A palavra do Senhor e o seu senhorio, esta é a chave para uma vida abundante, para uma vida crescente. A palavra do Senhor e o seu senhorio. Como temos relacionamento com o Senhor, meus amados? Sem procurarmos ver aquilo que Ele deixou para nós e para a sua igreja, que é a sua palavra, a sua santa escritura. Esta palavra fala, meus irmãos. Essa palavra é viva. Eu estou falando e eu estou aqui enfatizando para que você desperte esse desejo no seu coração de estar buscando essa palavra como quem busca um copo d'água quando está com sede. Que ela faça parte da sua vida como o alimento material faz. Que o Espírito Santo do Senhor essa noite venha despertar no coração de cada um de vocês
o desejo para essa palavra. Isso aqui é que vai mudar a sua vida. Isso aqui é que vai transformar a sua vida, se alicerçar na palavra viva, na Santa Escritura. Quer resposta? Dobre os seus joelhos, ore e busque aqui, Senhor. E busque essa palavra. Não busque apenas o interesse no que Deus pode fazer ou no que Ele pode dar, meu amado. A salvação, ela não é apenas um escape do inferno. Porque era assim que eu via quando eu era garoto. Eu vim me converter já aos 35 anos de idade. Mas eu lembro que eu era vizinho de um pessoal crente e tinha uns 10 anos de idade. E minha mãe dizia: meu filho, você não vai para a igreja, não? Ou não? Eu dizia que não ia. Não dessa forma assim tão rude, mas ela perguntou por quê. E eu, como criança, eu disse: olha, mãe, de que adianta ir para a igreja e quando chegar está falando de todo mundo, está negando um pão a quem pede, né? Isso eu tinha 10 anos de idade, meus amados. E a gente via naqueles que eram crentes como tivesse apenas um selo de que foram separados e que eram melhores do que aqueles que ainda não tinham conhecido a palavra do Senhor. Nós não recebemos selo para sermos melhores do que ninguém, mas para sermos embaixadores desse reino, para sermos embaixadores dessa palavra e desse libertador chamado Jesus Cristo. Não somos melhores do que ninguém. A salvação, ela é uma forma de relacionamento com Deus a partir daqui, deste lugar onde nós estamos, amados, antes da sua volta. Antes da sua volta, Jesus Cristo, ele vai voltar. E antes dele voltar, vamos buscar esse relacionamento com Deus aqui. A salvação não é apenas um escape, mas é um meio de relacionamento com Deus. Ele nos deu a salvação para nos relacionarmos com Ele. Ele é Pai e quer um relacionamento com seus filhos. Volte-se para Deus, volte-se para Jesus Cristo. A salvação em Jesus Cristo, ele é o início da boa obra. Ele mesmo diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez você diga que é muito difícil. Luciano, é complicado. Mas o apóstolo Paulo, ele diz algo fantástico em Filipenses 1,6. Ele diz assim, olha, amados, eu estou plenamente certo que aquele que iniciou a boa obra em vós irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Aquele que iniciou a boa obra em vós, igreja, ele irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Creia nisso. Nós temos reconhecido o senhorio de Jesus Cristo em nossas vidas, ou o senhorio de César, ou o senhorio do homem. Temos reconhecido a Cristo ou ao homem. E eu me lembrei de uma frase, de uma leitura naquela época, que a igreja era perseguida, que se dizia, Curius Kaiser, ou seja, César é o Senhor. Isso era que o Império Romano naquela época colocava sobre a igreja, o senhorio sobre o Estado. Mas o verdadeiro cristão, a confiança dele naquela época mesmo, ela não estava em César, ela estava em Cristo. E ele dizia, Jesus Curios, Jesus é o Senhor. E meus amados, enquanto nós estamos aqui, muitas vezes chateados com tão pouca coisa, é uma cadeira que não tinha para sentar, ou porque eu queria sentar aqui, só tem uma vaga, eu queria 3. É alguém que pediu para afastar o seu carro lá no estacionamento e você achou que não ia manobrar. É o irmão que não deu um oi. Nós chegamos aqui a preço de sangue pelos nossos irmãos da igreja primitiva. Aquelas arenas foram encharcadas de sangue pelos nossos irmãos da igreja primitiva. E ainda hoje nós sabemos que há perseguições e vidas em risco para cristãos em outros lugares. Esse é o chamado à verdade, é o chamado de Cristo, meus amados.
o chamado para esse Senhor que é o verdadeiro Senhor, meus amados. E o Espírito Santo me direcionou a algo quando eu estava vendo isso aqui, meus amados, né? E eu gostaria só de abrir um parênteses antes de continuar. Neste momento da história da igreja, mais ou menos em 300, ali depois de Cristo, aos jovens, a igreja, ela tinha perseguição, mas neste momento de delação que nós estamos, é uma palavra que tem parado, tem ouvido, né, bastante no dia a dia, a igreja, ela não era algo que fosse alvo principal do governo. O governo romano, naquela época, preocupado com as suas fronteiras, também as invasões. Então, só através de uma delação, de alguém que acusasse um cristão, ele era colocado diante das autoridades para reconhecer o senhorio de César ou pagar com a própria vida. E conta alguns livros, né? Alguém pode ter lido já, sobre uma jovem chamada Perpétua. Ela tinha uma serva chamada Felicidade, seu esposo e mais alguns, eram 5. Aquela jovem era uma jovem de posse, né? E aquela jovem foi presa por não negar o senhorio de Cristo. E diz que o seu pai foi naquele momento visitá-la, tentá-la fazer mudar de ideia. Eu fico imaginando para os nossos dias de hoje, aquele pai de posse chegando naquele carrão, parando, indo lá até as grades e dizer: minha filha, mude de ideia. Que Senhor é esse que você está colocando sobre a sua vida? E ela respondeu assim para o pai dela: pai, assim como as coisas têm o seu nome e não podem ser mudadas, o meu nome é cristã e eu não posso mudar. Né? E eu não posso mudar. E aquela jovem pagou com a sua própria vida. Que história, que testemunho forte, meus amados. Né? O Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, meus amados. E eu queria que toda vez que você fosse adentrar agora aqui a IEB, toda vez que você for adentrar, você não vai se esquecer. Se for pela porta principal, pare um pouquinho, olhe para cima e veja o que tem escrito lá. Jesus Cristo é o Senhor. Não foi à toa, meus amados, que esse nome foi colocado lá, porque ele foi dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. E em 1 Coríntios nós vemos quando Paulo diz: ninguém diz que Jesus é o Cristo se não for pelo Espírito Santo. Né? Foi direção do Senhor. Olhe para ali, de que forma você vem ao culto ao Senhor. Então, antes de colocar os seus pés aqui, olhe para cima e diga: Jesus Cristo é o Senhor. Eu vim adorar a esse Senhor. Eu vim adorar a esse Senhor. Como nós nos preparamos para o culto ao Senhor? Como nos comportamos durante o culto ao Senhor, meus amados? Se estamos falando do senhorio de Cristo, vamos ao livro de Apocalipse, no capítulo 1. Amém? A palavra rema é uma palavra revelada, e o livro começa já como revelação de Jesus Cristo a João. João foi um instrumento, né, amada? Mas o verdadeiro autor chama-se Jesus Cristo, né? E, meus amados, em Apocalipse 1, a partir do verso 9, João, ele diz o seguinte, o apóstolo João: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor. E ele diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. Amados, João não estava na ilha de Patmos a turismo. João não estava na ilha de Patmos passeando. Ele estava preso por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Mas ele diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor. Provavelmente essa carta, dizem os estudiosos, que foi escrita em 95 depois de Cristo, e 95 depois de Cristo a igreja tinha instituído o domingo como o dia do Senhor. E como igreja você tem se achado no dia do Senhor? Vamos procurar nos acharmos
nos encontrarmos em espírito, assim como João se encontrou. Como você tem vindo a cada domingo aqui, igreja? Para que você tem vindo a cada domingo aqui, meus amados? Que possamos, assim como João, vir em espírito, nos acharmos em espírito, porque o dia é o dia do Senhor. O dia é o dia do Senhor. O culto, ele é para o Senhor, meus amados. E foi em espírito. Deus, ele pode fazer de todas as formas, meus amados. Ele pode fazer. Mas se nós o buscarmos de todo o coração, será mais fácil. Às vezes queremos vir de qualquer forma, de todo jeito. Pode vir, não tem problema, o Senhor fala de todo jeito. Mas muitas vezes queremos que o Senhor fale com nós e nós não o procuramos. E foi achando em espírito que João teve uma grande visão do Senhor. Foi achando em espírito que João diz assim, continuando a palavra, a partir do verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com veste talares e cingido à altura do peito, com a cinta de couro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Amém, aleluia, Senhor Pai. Diante da glória do Senhor, não há como ficar de pé, amados. Não há como ficar de pé. E ele diz, com uma voz de muitas águas. Eu fiquei imaginando, amado, não um pequeno riacho, mas as grandes cataratas. Era uma imagem realmente, talvez uma coisa muito assustadora para João. E João disse que caiu como morto, e a palavra aqui é necro, é realmente morto. Ele caiu como morto ali. Mas nesse momento, meus amados, não importa como talvez você venha, o seu estado que você esteja, mas se você vem realmente para adorar a esse Senhor, para buscar esse Jesus, Ele é o mesmo Jesus de João. Ele é o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro. Ele é o mesmo Jesus. Qual é o seu problema? Qual é o seu medo? Porque esse mesmo Jesus, meus amados, ele diz aqui, porém, no verso 17, ele pôs a mão direita, dizendo... Ele colocou a mão direita sobre João, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Este é o Senhor da igreja, meus amados. Este é o Senhor da nossa eternidade. Qual o medo que você tem? Qual o problema? Qual a dúvida? É o mesmo Senhor, o que colocou a mão sobre João. É o Senhor que coloca a mão sobre nós. É o Senhor que coloca a mão sobre a sua igreja. É o Senhor da igreja. João, ele estava preso fisicamente, mas a sua mente, ela estava livre. A sua mente, ela não estava cativa, meus amados. E Paulo, ele diz em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transforme-se. Transforme-se. No chamado à verdade, a transformação. Ele tem início na palavra, meus amados. Ele requer testemunho, mas ele tem também transformação. Um chamado à verdade, ele traz transformação. Pedro, ele fala na sua carta 3:1, ele diz, amados, nessa primeira palavra, o Espírito Santo, ele já falou muita coisa. Ele disse, eu mudo, visto quem tinha falado? Pedro. Aquele homem rude, agora ele escreve nas suas linhas de forma suave a sua igreja, como um pastor cuidadoso, dizendo, amados, esta é a segunda epístola que vos escrevo.
E nesta primeira palavra, o Espírito Santo, o Consolador, o guia, aquele que veio com poder, aquele que revelou a palavra aos profetas e apóstolos, hoje ele nos ilumina naquilo que ele guiou, amados, ou seja, na palavra. Ele revelou aqueles homens no passado, mas hoje ele nos ilumina, ele quer iluminar, e ele diz hoje, é a mesma essência, amado, é a mesma unidade, é o mesmo poder, Pai, Filho e Espírito Santo, eles não mudaram, é ontem, hoje e eternamente. Eu convenço da justiça, do pecado e do juízo, eu transformo. O Espírito Santo diz, eu mudo, meus amados. O Espírito Santo, ele transforma. Para o homem pode ser difícil, mas Pedro aqui foi um homem transformado para a eternidade. E ele quer lhe transformar também, amados, hoje, amanhã e para a eternidade, meus amados. O Espírito Santo, ele quer lhe transformar hoje, ele quer lhe transformar amanhã, ele quer lhe transformar depois de amanhã, ele quer lhe transformar para toda a eternidade. Ele muda. Pedro, ele foi um pescador rude, um homem impossível, um temperamento sanguíneo, falador, agressivo às vezes, negou a Cristo, amados. Mas o Senhor mudou esse homem. Ele mudou esse homem. E Ele pode mudar a nós. E Pedro, ele diz assim, em ambas as cartas, procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, meus amados. E essa mente esclarecida, que a palavra dianoia quer dizer reflexão. Amados, veja que mudança, aquele homem de temperamento forte que não pensava que era impossível, agora chama a igreja para a reflexão. Ele não age mais de qualquer forma. Ele quer despertar a nossa mente esclarecida, amados. Muitas vezes sabemos a palavra do Senhor, caminhamos com a palavra do Senhor, mas não nos lembramos de refletir sobre ela nos nossos momentos de dificuldade. Você tem a palavra viva, você tem o poder, você carrega este poder, meus amados. E Pedro diz, olha igreja, desperta. Eu escrevo essa carta para despertar a vossa mente esclarecida, aquilo que você já conhece. E às vezes nós sofremos, muitas vezes porque queremos fazer a nossa própria vontade. Ouça a voz do Espírito Santo, ouça o propósito de Deus para a sua vida, meus amados. Procure essa palavra. Pedro agora ele é um pastor transformado pelo poder do Espírito Santo e no amor de Cristo. Ele entendeu a pergunta de Jesus lá em João 21, 15, 17, quando diz, Pedro, tu me amas? Ele repete 3 vezes. E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas Pedro, ele respondia, não com amor ágape que o Senhor falava, mas o filéu. Ele dizia, Senhor, eu gosto. E Pedro dizia, e Jesus dizia, pastor Lincoln, Pedro, tu me amas? E Pedro, Senhor, tu sabe que eu gosto. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te gosto. Mas Pedro agora, ele entende esse amor. E é esse amor que Jesus quer que você entenda, meu amado. É um amor incondicional. É um amor independente de qualquer coisa. Não é um amor que se toca com qualquer besteira. Com uma topada, com um bom dia que faltou, com boa noite que o irmão não deu. Jesus, ele foi negado, meus amados, por esse Pedro. Pedro negou a Jesus. Que infidelidade, que traição, eu fiquei imaginando, nós que somos tocados com tão pouca coisa. Pedro, naquele momento da prisão de Jesus, quando Cristo estava interrogado, Pedro andou com Jesus 3 anos, meus amados. Aí eu chegar para o pastor Valdinho, pastor Augusto, pastor Lincoln, não, eu não conheço esses homens. Eu não sei quem são. Assim foi a atitude de Pedro naquele momento. Eu não conheço. E Pedro não negou Jesus para nenhuma autoridade. Pedro negou Jesus para uma serva. Pedro negou Jesus para uma criada. Mas Jesus, quando ele ressuscitou, diz aquele anjo, e eu fico olhando esse amor de Cristo. Cristo, ele não guarda. E o que ele quer que você entenda é isso, né? Ele não guarda esse rancor. Ele diz, olha, eu quero você cheio do meu Espírito Santo. Eu quero você cheio do meu amor. Porque Pedro
naquele momento, meus amados, também deve ter saído arrasado, né? Mas a gente vê lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, acho que é no capítulo 16, quando aquele anjo diz assim, olha, diz aos discípulos e a Pedro que Jesus ressuscitou. Jesus, ele não ressuscitou ali, como diz, olha Pedro, eu estou vivo, agora eu vou te pegar, viu? Não. Ele diz, olha, avisa a Pedro que eu estou vivo e que ele não sabe o que eu vou fazer na vida dele. Amém? Jesus está vivo, meu amado, e você não sabe o que ele vai fazer na sua vida. Amém? Ele é Senhor, é Salvador, ele tem poder. Cantamos os louvores aqui, tem poder para mudar, tem poder para salvar. Creia nisso, não cante da boca para fora, meu amado. É você mesmo, cheio de falha. E eu também. Nós, assim como Pedro, que o Senhor Jesus quer usar e quer transformar e usar com poder e com força. Eu creio que esse corpo de Cristo será usado com poder pelo Senhor, amém? Nós vamos sim ser usados. Pedro, ele apacenta, alerta as suas ovelhas, o rebanho, quanto aos lobos escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões. E este é um dos motivos, amados, que sufocam o crente e o impede de progredir, de não ter transformação, de não vigiar os escarnecedores modernos, os influenciadores, né? As pessoas, os eventos mundanos, a mídia televisiva, as redes sociais, mensagens que acalantam o próprio eu, massageiam o ego, onde alguns poucos são levados à glória secular e outros aplaudem cegamente, artistas e fãs vazios em si mesmos. Artistas e fãs vazios em si mesmos, amados. E a gente, quando vê o Salmo 1, nós temos aí o Salmo 1, interessante esse Salmo, amados. Pedro, ele escreve essa carta já para alertar a igreja, ele escreve a carta para cuidar da igreja quanto aos influenciadores, aos zombadores, aos escarnecedores. E o Salmo 1, o salmista, ele nos mostra algo interessante, já no seu primeiro versículo, 1:1. Ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Ou seja, 3 ações aqui, 3 verbos. Jovens, vejam que coisa interessante. Eu me lembrei, né, na época de jovem, quando nós fazemos certas coisas, os nossos pais tenham cuidado conosco. Veja o que o salmista diz. Anda. São 3 ações. Se detém e depois se assenta. Vai progressivamente. Ele diz assim que bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos pecadores, dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, ele vem andando, ele para e, por último, nem se assenta. É de forma suave, sutil, leve. Cuidado, jovem. Cuidado, igreja. É assim. Começa a andar, daqui a pouco para, daqui a pouco está sentando na roda de escarnecedores. O caminho da verdade não passa por aí. Amém? O mundo, ele se instala sutilmente nas pessoas e, consequentemente, na igreja. Já dizia Santo Agostinho, descrevendo a igreja composta como aqueles que creem e os que duvidam, ou seja, os incrédulos. E ele diz, existem lado a lado. Mas ele diz algo, ele continua. A incredulidade pode obter acesso à igreja, mas nunca a Cristo. Pode ter acesso à igreja, mas nunca a Cristo, amados. Amém? Creia, amados.
Não somos incrédulos, mas somos aqueles que creem. Na carta de 1 João, logo após 2 Pedro, 5:10, a palavra diz: aquele que crê no Filho de Deus tem o testemunho. Eu não escolhi esse texto de forma aleatória. Estamos falando de testemunho e o Espírito Santo direcionou. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Por quê? O que, igreja? Porque não crê. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, amados, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Amém, amados. Amados, em Apocalipse 3, do 19 ao 22, nós tivemos aqui uma pregação muito impactante através do pastor Hernando Dias Lopes. A gente vê aquela igreja orgulhosa, aquela igreja rica, mas chega em um determinado momento que o Senhor, Ele não fala à igreja. Ele fala de forma individual. Ele diz: eis que estou à porta e bato. E aquele que ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Amém? Amém. Glória a Deus, amados. Apesar de tantas dificuldades, de tantas coisas, de tantos alertas que o Senhor nos dá, mas Ele nos ama também. Ele está à porta batendo. E Ele diz: aquele que ouvir, né, e abrir, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo, amados. No chamado, nós estamos já terminando, no chamado à verdade, nós devemos ter também paciência, amados. É o que Pedro diz na sua carta, nessa mesma carta, né, continuando aqui no verso 3, no capítulo 3, aliás, 8 e 9. Ele diz: a toda uma coisa, amados, que não devemos esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longâmino, Ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor, Ele é paciente. Longanimidade é fruto do Espírito. Amém? É fruto do Espírito. E células, esta é uma oportunidade para praticar o fruto do Espírito, né? Receba com paciência, receba com amor aqueles que estão indo, que estão sendo enviados para você tomar conta, para você pastorear. O Senhor mudou Pedro, amados. Ele quer mudar você também. Ele quer fazer de você um pastor para o seu rebanho também. Ele quer você auxiliando na obra. O corpo foi chamado para isso. No chamado à verdade também deve haver vigilância, amados, porque o Senhor está voltando. No versículo 10 de 2 Pedro 3,10 diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. É enquanto menos esperamos. Ninguém espera o ladrão. Ele vem enquanto menos esperamos, amados. Então precisamos seguir esse chamado à verdade. No chamado à verdade nós devemos viver em santo procedimentos e empenhados para não cairmos em erros mundanos, meus amados. Aqui o apóstolo Pedro, ele nos fala sobre isso, amados. Nós, porém, no verso 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achado por Ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus, amados. Em Apocalipse 22,
verso 11. O Senhor nos dá essa palavra, igreja. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo, porém, continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Igreja, continue a santificar-se, igreja. Amados, para concluirmos, amados, neste chamado à verdade, Pedro, ele encerra essa sua segunda carta, declarando ao cristão um erro para não cair no erro dos insubordinados. E Pedro, ele nos fala, no verso 18, justamente isso. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Esse é o caminho, meus amados. Meus amados, chega de tropeçarmos. Eu sei que é difícil, mas o apóstolo Pedro diz, olha, vós, pois, amados, no 17, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da própria firmeza. Antes disso, ele diz, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem crescido na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Precisamos crescer. A graça, ela não foi dada de qualquer forma, teve um preço. Um preço de cruz, um preço de sacrifício. Pela graça nós fomos salvos, mas precisamos crescer nessa graça e crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não dá para avançar, amados, sem esse crescimento. Não há chamado à verdade sem palavra, sem testemunho, sem transformação e sem santidade. Amém? Então, que a graça do Senhor ela nos capacite a crescer para a boa obra.